São 5 horas da tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Estamos começando mais um ICL Urgente na tarde desta quarta-feira de notícias importantes para a economia do Brasil. Durante a tarde toda agora no ICL Urgente, na sequência no N2, a gente vai explicar os detalhes do tarifaço de Donald Trump. Será que o tarifaço virou um tarifinho? A gente vai explicar durante o programa para vocês e também vamos falar bastante sobre as sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, anunciadas hoje pelo governo dos Estados Unidos. E eu tenho a sorte de ter a companhia dela nesta quarta-feira. Laura Couto, boa tarde. Boa tarde, William. Dia pegando fogo hoje, hein? Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira do YouTube. Para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, William. Laura, a gente tem ataques à soberania e ataques à economia nessa quarta-feira. Vamos começar com os ataques contra a soberania brasileira. Hoje, os Estados Unidos atacaram o ministro Alexandre de Moraes. O governo Donald Trump sancionou nessa quarta-feira o ministro do STF utilizando a lei Magnitsky, acusando o Alexandre de, abre aspas, uma campanha opressiva de censura contra Bolsonaro. A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro Norte-Americano. Vamos ler um trecho dessa decisão? Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam os direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação de hoje deixa claro que o Tesouro continuará a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e as liberdades de nossos cidadãos. A nota assinada pelo Scott Bessent, que é secretário de Tesouro dos Estados Unidos. Laura, explica pra gente um pouco melhor o que exatamente é essa lei Magnitsky que foi aplicada contra o ministro Alexandre nessa quarta-feira. William, a lei Magnitsky, utilizada contra o Moraes, é um dispositivo da legislação norte-americana que autoriza os Estados Unidos a impor sanções a cidadãos estrangeiros. O objetivo é punir pessoas acusadas de violações graves de direitos humanos ou de corrupção em larga escala. A lei foi criada depois da morte de um advogado russo chamado Sergei Magnitsky, que denunciou um esquema de corrupção envolvendo as autoridades do seu país. A lei foi aprovada durante o governo do Barack Obama em 2012 e prevê sanções como bloqueio de contas bancárias e de bens em solo norte-americano, além da proibição da entrada no país. Vale lembrar também, William, que o Marco Rubio, o secretário de Estado dos Estados Unidos, já tinha anunciado no dia 18 desse mês de julho a revogação de vistos de 8 ministros do STF, inclusive do Alexandre de Moraes. Na época, o Rubio também justificou a medida citando os processos que correm no STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu por tentativa de golpe de Estado. Parece que o Trump está disposto a fazer tudo contra o Brasil por causa do Bolsonaro. Mas será que é isso mesmo, William? Laura, o que a gente consegue observar com a decisão dessa quarta-feira é que, obviamente, o Jair Bolsonaro é figura central tanto nas sanções contra o Alexandre individualmente, tanto nas tarifas contra o Brasil. A gente falava, durante as últimas semanas, que as medidas econômicas, as tarifas contra os produtos brasileiros, que o Trump assinou hoje com uma série de exceções, vamos falar daqui a pouquinho sobre elas, tinham um impacto negativo na imagem do Bolsonaro, do Eduardo e da extrema-direita no Brasil, porque afeta a vida de todo mundo. Se as medidas realmente fossem duras contra a economia brasileira, ia gerar desemprego, ia gerar aumento dos preços, por exemplo, dos produtos. São medidas muito negativas para o bolsonarismo. Nesse caso, a medida é individual, contra o ministro Alexandre de Moraes. Ela é grave, é um ataque grave à soberania, mas individualiza o ataque. É uma tentativa da extrema-direita dos Estados Unidos e, obviamente, do Brasil de tentar reduzir o dano à imagem causado pelas sanções e pelas tarifas. Vamos explicar também o que exatamente acontece com Alexandre de Moraes a partir de agora por conta dessa lei Magnitsky. Todos os bens do ministro que estejam nos Estados Unidos ou em posse de cidadãos norte-americanos estão bloqueados. Entidades que sejam propriedade de Moraes, direto ou indiretamente, nos Estados Unidos, é claro, também estão bloqueados. Todas as transações feitas por cidadãos estadunidenses ou dentro dos Estados Unidos que envolvam quaisquer bens ou interesses de Moraes, e aí a interpretação é muito ampla, né? Quais são os interesses de Moraes? Aí vai da avaliação do governo dos Estados Unidos,
também serão proibidas. Sobre o bloqueio das operações que passam pelo sistema bancário dos Estados Unidos, isso é uma dúvida muito importante que as pessoas tinham. Na prática, significa que ativos em dólares podem ser congelados mesmo fora dos Estados Unidos. Além disso, cartões de crédito internacionais com bandeiras que têm sede nos Estados Unidos, por exemplo, as maiores que a gente tem, Visa e Mastercard, também podem ser bloqueados. A violação dessas sanções pode resultar em imposições de penalidades civis ou criminais a cidadãos dos Estados Unidos e estrangeiros que possam colaborar com Alexandre de Moraes, como diz aí a lei americana. Laura, você tem mais informações sobre a reação do Alexandre de Moraes. Parece que não abalou muito o ministro. William, mesmo tendo sido enquadrado na lei, na prática pouca coisa deve mudar para o Moraes. Isso porque o ministro não tem contas, nem bens, nem investimentos nos Estados Unidos. Além disso, de acordo com a jornalista Miriam Leitão, do Globo, o Alexandre de Moraes não está preocupado com as sanções impostas contra ele pelo governo americano através da lei Magnitsky. Isso porque há 2 anos o visto do ministro está vencido e ele não se preocupou em atualizar. O Moraes também disse a interlocutores que não pensa em reagir e nem se sentiu atingido, William. Obviamente, as reações acontecem no Brasil inteiro, Laura. A política brasileira e as instituições se movimentaram em relação a essas sanções contra o ministro Alexandre. Integrantes do Palácio do Planalto e do Ministério das Relações Exteriores avaliam que o governo do Trump decidiu escalar a tensão ao sancionar o ministro Alexandre de Moraes. O Palácio do Planalto já esperava, obviamente, que essas sanções fossem impostas diretamente ao ministro desde a semana passada e o governo tem estudado caminhos jurídicos de resposta a esse ataque, que o governo considera um ataque à soberania brasileira, não só ao ministro Alexandre. Ainda não há um consenso dentro do governo sobre quais medidas serão tomadas, mas a estratégia já está definida e é uma estratégia que tem tido relativo sucesso. O presidente Lula vai dobrar a aposta no discurso da defesa da soberania nacional. Tem sido importante. E muita gente da direita tem dito que o governo Lula, o campo progressista, roubou a pauta da democracia e agora vai roubar a pauta da soberania. É mais fácil você tomar para si essas pautas quando o outro campo político ataca diretamente a democracia e agora ataca diretamente a soberania, como tem acontecido com Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro e os outros nomes da extrema-direita brasileira e do mundo. Vamos a mais reações. O ministro do STF, Flávio Dino, se manifestou nas redes sociais sobre as sanções contra Moraes. Está aí o post do ministro, onde ele se solidariza com o Alexandre, diz que o ministro está fazendo o seu trabalho de modo honesto e dedicado, conforme a Constituição. E as decisões são julgadas e confirmadas pelo colegiado competente, seja o plenário ou a primeira turma, junto com uma foto da Constituição. Quem também se manifestou foi a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Ela falou em nome do próprio governo Lula. Vamos ao texto da ministra. A nova sanção do governo Trump ao ministro Alexandre de Moraes é um ato violento e arrogante, mais um capítulo da traição da família Bolsonaro ao país. Nenhuma nação pode se intrometer no poder judiciário de outra. Solidariedade ao ministro e ao STF. Repúdio total do governo Lula a mais este absurdo. E não é só isso. Tem mais gente reagindo à decisão contra a soberania brasileira feita pelo governo Donald Trump nessa quarta-feira. O STF também já prepara uma resposta institucional contra Trump. Os ministros do Supremo defendem que a AGU, a Advocacia Geral da União, deve contestar nos tribunais internacionais a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Laura, você tem mais informações sobre essa reação também do STF. William, na avaliação dos integrantes da corte, essa ação brasileira pode ser tanto na Justiça dos Estados Unidos quanto em outras cortes internacionais. Para os ministros do STF, os Estados Unidos descumprem a própria lei ao colocar as sanções ao Alexandre de Moraes. A Magnitsky ela é aplicada por decisão do Executivo sem necessidade de condenação em processo judicial e prevê uma série de sanções que, na prática, extrapolam as fronteiras dos Estados Unidos. A AGU já acompanha outro caso envolvendo Moraes nos Estados Unidos por ações movidas pelas plataformas digitais Rumble e Trump Media. A expectativa agora é de que os ministros do Supremo se manifestem sobre a sanção contra Moraes na reabertura dos trabalhos da corte que acontece nesta sexta-feira, dia 1º de agosto. William. E como do lado do governo e do campo progressista, obviamente, Laura, as reações são de apoio ao ministro Alexandre de Moraes e de crítica ao ataque à soberania nacional promovida
pelo governo Donald Trump no campo bolsonarista, que buscou, a extrema-direita buscou sanções contra o Alexandre de Moraes e contra o Brasil. Obviamente, o clima é de festa. Para aliados de Eduardo Bolsonaro, o deputado federal, não mais licenciado, mas morando nos Estados Unidos aparentemente, a sanção foi uma grande vitória. Nas redes sociais, o Eduardo postou um vídeo comemorando as sanções. Vamos ver um trecho desse vídeo. Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco Rubio e a todas as autoridades do Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nessa tomada de decisão, reconhecendo e tendo a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso. Vale lembrar que desde ontem, Eduardo e o Paulo Figueiredo, que é jornalista, neto do ditador, do último ditador do Brasil, inclusive, já tinham adiantado nas redes sociais que estavam trabalhando contra o Brasil e repetiram nas redes sociais que hoje seria um grande dia. Nesse caso, seria a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Aí a gente pergunta até onde o Eduardo está disposto a destruir o Brasil para salvar o seu pai, o Jair Bolsonaro. E a resposta é óbvia. Eduardo Bolsonaro está disposto a tudo. Ele e o Paulo Figueiredo, inclusive, já usaram uma figura do quadrinho Cavaleiro das Trevas, dizendo que eles estavam dispostos a queimar a floresta inteira para conseguir salvar o seu alvo. No caso, para salvar o Jair Bolsonaro, eles queimarão o Brasil sem pensar duas vezes. E a gravidade do que aconteceu hoje, para vocês terem uma noção, vocês estão assistindo agora o Céu Urgente ao vivo comigo e com a Laura Couto, ao aplicar essa sanção contra o ministro do STF, o governo Trump colocou o Alexandre de Moraes na mesma prateleira de um xerife do Talibã e o líder de uma gangue no Haiti, que também foram sancionados pela Lei Magnitsky. Laura, que loucura é essa? Que figuras são essas que agora estão sancionadas junto com Moraes pela Magnitsky? Pois é, William, complicado. Vamos ver aqui alguns alvos da lei americana que foram colocados em pé de igualdade com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pelo Donald Trump. O primeiro é o Sheikh Malawi Mohammed Kali. Ele é o ministro da propagação da virtude e prevenção do vício e é descrito como linha dura do regime talibã. A sua atuação envolve denúncias de sequestros, assassinatos e chicotadas públicas como punição. Já o segundo é o Reneu Destina, que é um dos líderes da gangue haitiana Gran Ravine. Ele está na lista dos procurados do FBI, para você ter noção, William. De acordo com o Conselho de Segurança da ONU, o grupo tem cometido crimes como roubos armados, estupros, assassinatos e destruição de propriedades. Agora, o Alexandre de Moraes, ele não se enquadra nesses perfis, né, William? Laura, a lei foi promulgada nos Estados Unidos, você falou no começo do programa, para buscar pessoas que cometam violações graves de direitos humanos e ataques a interesses dos Estados Unidos, o que claramente não é o caso do ministro Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está fazendo o seu trabalho na democracia, numa democracia que é o Brasil. É democracia porque nós resistimos à tentativa de golpe de 8 de janeiro, mas está fazendo o seu trabalho. E, além disso, Alexandre de Moraes não toma decisões sozinho. As decisões de Alexandre dentro do nosso sistema democrático, do nosso sistema jurídico, podem ser questionadas. Alexandre não é um deus, não é um rei, não é um imperador, como, por exemplo, se arroga Donald Trump. As decisões do Alexandre vão sempre ser referendadas pela Suprema Corte, ou pela primeira turma, que o Alexandre faz parte, ou pelo pleno do STF. Então, até agora, todas as decisões do Alexandre de Moraes têm sido referendadas pela turma ou pelo pleno. Alexandre de Moraes é alvo de uma caçada, literalmente fazem com o Alexandre o que estão acusando o Alexandre de fazer com o Jair Bolsonaro. É uma caça às bruxas. A aplicação da Lei Magnitsky contra o Alexandre é um verdadeiro absurdo e, claramente, o Brasil vai tentar recorrer aos organismos internacionais. O Alexandre de Moraes, para vocês terem uma ideia, é o primeiro líder político, líder de um poder que é sancionado em uma democracia. Os outros, como vocês já ouviram, uma gangue haitiana, o Talibã no Afeganistão, são nomes dessa prateleira. Falamos sobre os ataques políticos contra o Brasil, ataques contra a soberania brasileira. Agora a gente vai falar um pouco sobre os ataques econômicos, porque a gente foi atropelado nessa quarta-feira pelos dois ataques, contra o Alexandre de Moraes e contra a economia brasileira. Hoje, o Donald Trump declarou guerra oficialmente contra o Brasil.
guerra comercial nesse caso. Ele assinou a ordem executiva implementando a tarifa adicional de 40%. Vamos lembrar que no começo do ano, o Trump colocou uma tarifa de 10% contra o Brasil. Essa tarifa adicional de 40% soma os 50% que o Trump tinha anunciado na semana retrasada que aplicaria contra o país. A tarifa vai entrar em vigor em 7 dias a partir de hoje. Vamos ver o que diz a ficha técnica informativa da Casa Branca sobre esse tarifaço. A ordem declara uma nova emergência nacional usando a autoridade do presidente sob a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional de 1977. Estabelece uma tarifa adicional de 40% para lidar com políticas e ações incomuns e extraordinárias do governo do Brasil que prejudicam empresas dos Estados Unidos, os direitos de liberdade de expressão de cidadãos dos Estados Unidos, a política externa e a economia dos Estados Unidos. A ordem considera que a perseguição, intimidação, assédio, censura e processo politicamente motivados pelo governo do Brasil contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e milhares de seus apoiadores são graves violações dos direitos humanos que minaram o Estado de Direito no Brasil. E isso é uma maluquice enorme, porque... Deu um baile agora na câmera, vou ficar nessa aqui. Isso é uma maluquice enorme, porque o Donald Trump e o governo dos Estados Unidos não entendem a separação de poderes. O Jair Bolsonaro está sendo investigado e julgado pelo judiciário, que nada tem a ver com o executivo, com o governo do Brasil. Então o Donald Trump não consegue entender a diferença básica entre as duas coisas. Daqui a pouquinho, no N2, a Gabriela Varela, o Chico Sá e o Juliano Medeiros vão trazer informações completas sobre esse tarifaço. O que ficou de fora talvez seja mais importante do que acabou entrando na lista de produtos tarifados, porque vários produtos brasileiros, como por exemplo aviões da Embraer, petróleo, produtos como laranja, celulose, metais preciosos, ficaram fora do tarifaço, vão ser isentos dessa tarifa de 50%. Outros produtos, como por exemplo a carne, o café, produtos de exportação importantes para o Brasil, acabaram ficando na lista. E a gente vai esmiuçar mais detalhes com o N2 daqui a pouquinho, para vocês ficarem por dentro de tudo. Mas é importante a gente ressaltar o trabalho brasileiro de diplomacia, de relações internacionais comerciais, em especial encabeçado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio, nessa negociação. O Brasil tem como buscar novos mercados, por exemplo, para o café, para a carne, para a laranja, para a soja, mas o Brasil teria dificuldade de achar novos mercados para o ferro, para o aço, também para produtos químicos, para metais raros, e em especial para os aviões da Embraer, que foram colocados de lado nessas tarifas e não receberão tarifa adicional de 50%. Uma vitória. Tem mais coisa fora da lista do que dentro. A lista completa você acompanha daqui a pouquinho no N2. Mas, Laura, esse ataque não é só contra o Brasil. O ataque também é contra os outros países do BRICS. A Índia, por exemplo, hoje também recebeu tarifas duras do governo Trump. Exatamente, William. O presidente dos Estados Unidos anunciou hoje que as importações indianas vão enfrentar uma tarifa de 25% a partir de 1º de agosto, essa sexta-feira. O Trump justificou a tarifa com base na relação entre a Índia e a Rússia. Vamos ver aqui um trecho do que ele disse na rede social Truth Social. Ele disse, abre aspas, lembre-se que, embora a Índia seja nossa amiga, ao longo dos anos fizemos relativamente poucos negócios com eles porque suas tarifas são altíssimas. Além disso, eles sempre compraram a grande maioria dos seus equipamentos militares da Rússia e são os maiores compradores de energia da Rússia juntamente com a China, em um momento em que todos querem que a Rússia pare com a matança na Ucrânia. Tudo isso não é bom. A Índia, portanto, pagará uma tarifa de 25% a mais e mais uma multa pelos itens acima a partir de 1º de agosto. Só que o plano do Trump é bem claro, né, William? Enfraquecer os BRICS. Laura, sabe quem compra petróleo da Rússia? A Turquia. A Turquia, que faz parte da OTAN, aliada dos Estados Unidos. Não me parece que a Turquia tenha sido sancionada em 25%, 40%, 50%, 100% por parte do governo dos Estados Unidos. Por quê? A Turquia é um aliado estratégico dos Estados Unidos na região onde se insere, ali na divisa entre a Europa e a Ásia. Então, não me parece que os planos dos estadunidenses sejam exatamente de sancionar quem se envolve com a Rússia. Mas o que você disse agora é importante, Laura. O ataque é contra os BRICS.
O ataque é contra os países que tentam buscar saídas, por exemplo, a dolarização da economia e também a predominância dos Estados Unidos no mercado. A gente precisa lembrar que o Trump já havia humilhado publicamente o presidente da África do Sul, o Cyril Ramaphosa, dizendo que o genocídio de pessoas brancas estava em curso na África do Sul, numa reunião do Salão Oval, mostrando fotos que na verdade eram do Congo. Também já havia ameaçado sancionar a Rússia e a China de forma mais agressiva. A Rússia, no caso, respondeu hoje às ameaças. A China conseguiu negociar, porque é um player muito maior no mercado internacional do que o Brasil, por exemplo, negociou as tarifas com os Estados Unidos e agora a ameaça é contra a Índia, a ameaça efetiva, anunciando as tarifas. Nessa quarta-feira, inclusive, o governo da Rússia, ele desdenhou das tarifas do Trump. O Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, disse que, abre aspas, vivemos sobre uma enorme quantidade de sanções há bastante tempo. Nossa economia funciona sob um grande número de restrições, por isso é claro que já desenvolvemos uma certa imunidade em relação a isso. A Rússia, que também é alvo constante de ataques dos Estados Unidos nesse período Donald Trump. Vamos falar agora um pouco sobre os brasileiros que estão nos Estados Unidos tentando ajudar e não prejudicar o Brasil. Em conversa com jornalistas nessa quarta-feira, os 8 senadores que foram a Washington para fazer reuniões com representantes do governo e com parlamentares dos Estados Unidos sobre a questão do tarifaço. O líder do PT no Senado, o Jacques Wagner, falou que um possível encontro entre Lula e Trump exige preparo diplomático, justamente para evitar o que aconteceu com o Cyril Ramaphosa, como eu falei agora, e com o Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Vamos ver o que disse o Jacques Wagner. O encontro do Trump com o presidente Lula. Aí eu sou responsável, porque vários destacaram a necessidade desse encontro pessoal. E eu já falei com o presidente Lula, ele até deu uma entrevista agora no New York Times, dizendo: eu quero ser respeitado. E uma coisa dessa tem que ser preparada. Não sou eu que vou preparar, é a diplomacia americana, se assim concordar com a diplomacia brasileira. E aí montar, porque uma visita presidencial seguramente não acontecerá até 1º de agosto. E não acho que essas coisas se resolvam ao telefone, mas ele já deu entrevista ao New York Times. Eu não tenho nenhum problema de conversar. E não tem mesmo. Eu já disse que ele esteve aqui, conversou com o Bush, a relação foi ótima. O Nelsinho Trade, senador do PSD, também falou que a comitiva abriu canais de diálogo para facilitar tratativas entre o Brasil e os Estados Unidos. Vamos ver o que disse o senador. Fomos recebidos por 9 parlamentares, sendo 8 democratas, 1 republicano, e conseguimos passar para eles a necessidade de manter esse canal de diálogo diante do caminho que nós vamos ter pela frente. Então, o que de concreto a gente está levando para o Brasil em relação à nossa prerrogativa até, porque nós não temos como negociar, a gente não é do Executivo, a gente é do Legislativo, foi abrir canais, abrir caminhos para que essa relação pudesse ser azeitada e, com isso, facilitar na frente novas tratativas de diálogo. Uma comitiva de senadores, como vocês viram, de vários espectros políticos. Gente do PT, do PSD, do PL, do PP, do União Brasil, foi lá para tentar ajudar. Tem gente tentando atrapalhar nos Estados Unidos, os senadores, pelo menos, foram tentar ajudar a abrir canais de diálogo. No vídeo anterior, o Jacques Wagner falou sobre a entrevista do Lula no New York Times e a gente tem também destaque sobre essa entrevista. O presidente foi destaque no jornal The New York Times nessa quarta-feira. Foi entrevistado em especial sobre as tarifas de Donald Trump. O jornal disse que ninguém desafia Trump como Lula. Vamos ver a primeira fala destacada pelo New York Times. O presidente Lula disse: estamos tratando isso com a máxima seriedade, mas seriedade não exige subserviência. Trato todos com muito respeito, mas quero ser tratado com respeito. Laura, o presidente também fez um aceno aos chineses. A gente falava agora dos BRICS, Lula falou sobre a China. Isso, William. O presidente Lula disse em entrevista ao jornal americano The New York Times que vai buscar outros compradores para os produtos brasileiros caso a exportação para os Estados Unidos diminua quando começar o tarifaço. Vamos ver aqui um trecho, abre aspas: se os Estados Unidos não quiserem comprar algo de nós, nós vamos atrás de quem queira. Temos uma relação comercial extraordinária com a China. É aquela música do Roberto Carlos, William. Só vai gostar
só vou gostar de quem gosta de mim. Agora, um outro trecho. O Lula também foi perguntado sobre o que vai acontecer se as tarifas entrarem em vigor nessa sexta-feira. Olha a resposta dele, abre aspas. Se você se lembra de quando estávamos na virada de 1999 para 2000 e tinha um pânico mundial de que os sistemas de computadores iam colapsar? Nada aconteceu. Eu não estou dizendo que nada vai acontecer, mas estou dizendo que temos que esperar até o dia D para saber, William. Foi isso que ele disse. E para quem não sabe, o Roberto Carlos está no topo do Spotify da Laura, viu? Junto com o Zé de Camargo e Luciano. Laura, a gente falou bastante sobre as tarifas e a agressão do Donald Trump contra o ministro Alexandre de Moraes. Vamos passar rapidamente, porque daqui a pouquinho você vai acompanhar a cobertura completa sobre tudo isso no N2 com a Gabi, o Chico e o Juliano. Mas é importante falar sobre a Carla Zambelli. A gente trouxe aqui ao vivo, no Urgente, a prisão da Carla Zambelli. A deputada licenciada vai passar por uma audiência de custódia nesta sexta-feira, dia 1º de agosto. Ela está detida na penitenciária feminina de Rebibbia, em Roma. Zambelli foi presa ontem após ficar 2 meses foragida. A deputada afirmou que quer ser julgada pela Justiça da Itália e disse que vai provar sua inocência. Segundo ela, a condenação foi baseada no depoimento mentiroso do hacker Walter Delgatti. Laura, o que acontece com a Carla Zambelli a partir de agora? Will, o caso da Zambelli é delicado, considerando que ela tem dupla cidadania. Ontem a deputada foi presa pela polícia italiana com colaboração da Polícia Federal do Brasil. A partir desse momento, a justiça italiana passou até ter 48 horas para analisar se vai validar a prisão da Zambelli. Nessa audiência, a justiça italiana pode decidir, primeiro, se mantém a Zambelli presa, ou se concede a prisão domiciliar, se libera a deputada ou se autoriza o processo de extradição. Como a Zambelli tem cidadania italiana, o país pode decidir sim por não enviar a deputada de volta para o Brasil. Mas caso o pedido de extradição for autorizado, o processo pode ser lento e pode levar anos para acontecer. Já caso a Zambelli seja julgada na Itália, que é o que ela quer, a deputada pode ser presa ou ficar solta no país, esperando o processo de análise da condenação da justiça brasileira por parte da justiça italiana. William. Laura Couto, muito obrigado por me acompanhar nessa quarta-feira. Amanhã tem mais ICL Urgente aqui no ICL. Obrigada, William. Até amanhã. Vou aproveitar para lembrar vocês que a gente tem ICL Eterno. A gente disponibilizou 5.000 títulos, eles já foram embora. A gente falou sobre isso. Abrimos mais 2.000 títulos com condições imperdíveis para você ficar com a gente para sempre. Você e sua família inteira fazendo todos os nossos cursos para o resto da vida. Para comemorar com todo mundo, porque aqui no ICL, você sabe, ninguém fica para trás, a gente decidiu lançar uma aula aberta, mas não é qualquer aula aberta, é uma aula à altura do nosso ICL Eterno. O nosso querido professor Gessé Souza vai participar dessa aula, junto, claro que é o autor do livro Pobre de Direita, né, vai falar sobre esse tema, e também João César de Castro Rocha, professor da aula Semente do Caos. Esses dois titãs da educação brasileira estarão ao vivo aqui no estúdio, ao lado do Eduardo Moreira, para a gente refletir juntos sobre uma questão urgente. Quem são os verdadeiros inimigos do povo brasileiro? A resposta a essa pergunta revela as entranhas do sistema que controla o país. Eles vão falar sobre quem controla o poder no Brasil, na extrema-direita, no Brasil e no mundo. Não dá para perder de jeito nenhum esse debate, uma comemoração ao nosso ICL Eterno. Você pode acessar. Acessa rapidinho aí, daqui a pouquinho, entre o Urgente e o N2, dá tempo de fazer. icl.com.br/aula e ative o lembrete para receber o aviso no YouTube assim que essa sessão incrível começar. É nessa quinta-feira, conhecido popularmente como amanhã, às 8 horas da noite, ao vivo, Gessé Souza, João César de Castro Rocha e Eduardo Moreira. Eu volto amanhã no Rolê ICL e também aqui no ICL Urgente. Fique agora com o N2, Gabi, Chico e Juliano. Até amanhã. Valeu. Meus amigos, eu tenho uma novidade muito importante para anunciar para vocês. No dia 31 de julho, eu, Gessé Souza e João César de Castro Rocha iremos debater sobre por que a elite consegue manter os seus privilégios até hoje, né? E de que modo a gente pode superar esse tipo de situação. Nós iremos somar esforços, né, para tentar montar uma explicação que possa tornar possível dizer como é que é o modus operandi, como é que funciona esse mecanismo de
construção de privilégios que se reproduzem há séculos entre nós. Você tem um canal, rádio ou TV? Chegou a hora de levar ao seu público o jornalismo que faz história. Democracia! No ICL, você tem acesso exclusivo a Chico Pinheiro. Esses caras fardados sempre estiveram tumultuando a vida democrática neste país. Leandro Demore. Aqui foi tudo tomado pela água. Heloísa Vilela. Que a mesquita é aqui dentro do campo de refugiados. Juliana Dalpiva em campo. O conjunto probatório é muito forte. Apurando tudo de perto, feito por quem entende. São histórias que mudaram o Brasil e você pode levá-las ao seu público. Seja nosso parceiro. Use nossa programação gratuitamente e fortaleça seu conteúdo com credibilidade. Acesse icl.com.br/parceria. Juntos, levamos a verdade mais longe.